irmãos, a graça e a paz do Senhor a todos. Pedir para os jovens, adolescentes que estão aí atrás irem procurando um lugarzinho para a gente começar. Gente, olha só, presta atenção. Nós temos aqui um pedido de oração e aí eu queria convidar vocês para ficarem de pé para a gente interceder pela vida do Rafael. O Rafael é um rapaz que se converteu em dezembro, não é isso, Thiago? Lá entregou a vida dele para Jesus, mas ele está passando por um problema muito sério de saúde. Ele está com um tumor no cérebro e nesse momento ele está hospitalizado e a situação dele é muito crítica. Então vamos orar por ele, vamos interceder por ele, pedir para que Deus opere um milagre na vida do Rafael. Pai, nós estamos aqui, Pai, nesse retiro, reunidos, Pai, como igreja, como um povo do Senhor. E neste momento nós clamamos, intercedemos, Pai, pela vida do Rafael. Pedimos pela saúde dele, pedimos que o Senhor esteja ali, Pai, visitando o teu filho no leito do hospital e que o Senhor opere um milagre, Pai, um milagre de cura na vida do Rafael. Esse é o nosso clamor, Pai, porque nós cremos no Senhor. Que seja feita a tua vontade, nós colocamos a vida dele, Pai, diante do Senhor, que o Senhor possa estar ali consolando, Pai, aquietando, Pai, o coração de todos os seus familiares que estão aflitos, Pai, estão ali, Pai, nessa situação, aguardando alguma informação dos médicos, que o Senhor esteja ali com eles nesse momento. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém? E nós temos também 2 motivos de agradecimento, né? O seu Alencar já se encontra no quarto, não é isso? Vai para o quarto amanhã, mas não tá, já está sem o tubo? Já está sem o tubo. Então, ele vai para o quarto amanhã, melhorou bastante. E também o Davi, aquele menino de 10 anos que está com meningite viral, né? Que estava ontem numa situação muito difícil, muito delicada, e hoje o retorno que nós recebemos, a Milene recebeu, uma colega de trabalho dela, é que ele está bem melhor e já está sendo cuidado lá no hospital em Volta Redonda. Então vamos aplaudir ao Senhor por isso? Aí de pé, como você está, pegue sua Bíblia e abra lá no Salmo 46, para a gente ler juntos, Salmos número 46. Antes da gente ler, enquanto você abre ainda, vamos orar mais uma vez? Pai, nós estamos aqui, Pai, diante do Senhor, diante da Tua Palavra, e pedimos que o Teu Espírito Santo, Pai, tenha liberdade, Pai, nos nossos corações, nas nossas vidas, Pai, no meio desse arraial, no meio desse ajuntamento, Pai, que nós saiamos daqui transformados, Pai, que nós saiamos daqui melhores, Pai, que esse culto, Pai, seja uma verdadeira entrega ao Senhor, a entrega da nossa vida, do nosso coração e da nossa atenção. Nos ajuda, Pai, durante todo o culto, em cada momento, Pai. Intercedemos desde já pelas crianças que irão apresentar a coreografia aqui, que o Senhor use cada uma delas, Pai, para falar aos nossos corações. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém? Então vamos lá, Salmo 46, nós vamos ler o Salmo 46 todo, são 11 versículos. Vocês sabem em que estação nós estamos hoje? Inverno, nós vamos falar sobre inverno. Estamos no verão, alguns falam, estamos no verão, mas hoje a gente vai falar sobre o inverno, a estação da vida chamada inverno. Daqui a pouco o ar-condicionado vai ser turbinado, as luzes vão ficar azuis para a gente criar um clima. Não vai ter nada disso não. Não combinei nada disso, o Eberton já está olhando aí, né, preocupado, não vai ter nada disso não. Mas é o inverno, não esqueçam disso, tá bom? Vamos lá, Salmo 46. Esse é um cântico, tá? Preste atenção, a gente vai ler ele e entender que ele é um cântico dos filhos de Corá, em voz de soprano. Quem sabe aqui o que é soprano?
Sabe, Priscila? Soprano. É mais agudo. É. Eu cantei no coral, no último coral aí que a gente se apresentou lá na igreja, e depois que acabou o ensaio, cadê o Jaime? Está aqui. O Jaime falou assim: parabéns, Vinícius, você é um ótimo semitonando, né? Não foi isso, Jaime? Aí eu fiquei todo bobo. Depois eu fui procurar o significado do semitonando, é alguém que desafina para baixo, não é isso? Semitonando. Eu fiquei todo alegre na hora, não foi isso? Falei, poxa, obrigado, Jaime, pelo elogio. Então agora nós vamos ler esse salmo, entendendo que ele é um cântico, em voz de soprano. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Prestem atenção, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros de fogo. Aquietem-se, saibam que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Amém? Então, assim, eu queria fazer uma pergunta para vocês. O que há em comum em todas as estações? Seja o outono, como nós aprendemos ontem, seja o inverno, do qual nós vamos falar hoje, e aquelas que virão, a primavera, o verão. O que há de comum nessas estações? É o quê? O Senhor está conosco. É a presença do Senhor. É o que há em cada estação. Então, seja na dificuldade, seja na bonança, seja no momento difícil, seja no momento de muita fartura, um momento muito alegre, Deus está conosco. Amém? Então, o que ele pede aqui, o que esse versículo 10 pede para a gente fazer? Primeiro, a gente precisa se aquietar, a gente precisa ficar quietinho, e o inverno é uma estação para a gente ficar o quê? Quietinho, para a gente meditar, para a gente refletir, para a gente assimilar algumas coisas que aconteceram durante o outono, para a gente fazer uma reflexão interna sobre aquilo que há no nosso coração. Então é tempo de quietude, é tempo da gente se aquietar, mas também é tempo da gente saber que o Senhor é Deus, que Ele é quem governa as nossas vidas, que Ele é aquele que está presente, e Ele, e somente Ele, pode ser exaltado, é digno de ser exaltado entre as nações. Amém? Então, com o nosso louvor, com a coreografia das crianças, que a gente possa se lembrar disso, que o Senhor, durante todo esse culto, estará sendo exaltado. Amém? Chamar aqui as crianças para a coreografia. Na sequência, a gente já vai emendar no louvor, vai ser um pouco diferente hoje. A gente vai começar pela coreografia e depois a gente vai continuar louvando através das canções.
Posso pisar uma copa e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, 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 oh. Boa noite, irmãos. Amém? Boa noite. Vamos ficar de pé para a gente engrandecer ao Senhor juntos, continuar, né, nesse período de louvor e adoração. Que linda essas crianças. Que músicas legais. Cadê Sheila Paloma aí, ó? Se você ainda não fez isso, acho que você já fez, talvez, mas dê um abraço na pessoa que está do seu lado e fala assim: que bom que você está aqui. Que bom que você veio. Que bom. Que bom, amigos, que bom. Chesco, que bom que você veio, Adri. Irmãos, essa é a nossa riqueza, né? Nossa amizade, nosso relacionamento. Deus tem cuidado de nós. Amém. Vamos louvar então. Tremendo és, digno de receber
transforma a nossa mente. Amém, irmãos? Como é bom ouvir a palavra de Deus. É sobre isso que nós vamos cantar agora. Tua palavra permanecerá.
és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Doce voz que ninguém vê o fogo na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. A bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo o tempo. Você pode ouvir a sua voz? Diga isso. Em todo o tempo tu és tão a bondade de Irmãos, a gente vai cantar uma canção agora. A gente já vai passar para a palavra. Isso. Pode colocar esse microfone ali mesmo, ó, pro pastor. E eu queria muito que vocês prestassem atenção nessa letra. Hoje o pastor Vinícius, a gente estava conversando ali, e aí a gente se lembrou dessa música. Vou chegar um pouquinho para trás aqui. E ela fala sobre perdão e sobre a estação do inverno. E é incrível como linkou uma coisa tão na outra. Ele vai me ajudar. Vocês provavelmente, alguns conhecem a música, outros não. Vou pedir para vocês acompanharem aqui, pensando sobre essa letra, irmãos. Vocês conseguem fazer isso comigo? Também vou me concentrar.
Perdão é a canção do amor, perdoar é se libertar, é quebrar correntes de alguém, é deixar o outro levantar, é abrir mão de toda razão, nunca usar o trunfo que se tem, socorro ao seu algoz, dar a outra face, ir mais além. Se 70 vezes precisar, vezes 7 se preciso for, perde a conta dos que querem a paz, quem perdoa rega a flor do amor. Sara a ferida da desilusão, acende a luz no breu da escuridão, lava a alma de quem não quer mais mágoa. Perdão só pode dar quem já cresceu, tem mais razão que perdoar. Melhor é dar perdão àquele que perdeu. Perdão das estações, no inverno reacende a cor. O perdão é o troféu do herói que venceu o monstro da dor. Só usando as armas do amor, ressurgiu do fundo do pó e calou a voz do seu eu, se humilhou e fez-se bem maior. Se 70 vezes precisar, vezes 7 se preciso for, perde as contas os que querem a paz, quem perdoa rega a flor do amor. Perdão sara a ferida da desilusão, acende a luz no breu da escuridão, lava a alma de quem não quer mais mágoa. Perdão só pode dar quem já cresceu, tem mais razão que perdoar. Melhor é dar perdão àquele que perdeu. Amém, irmãos? Vamos agora ouvir a palavra do Senhor, o pastor Vinícius. Amém. Então, gente, vamos orar? Vamos orar antes da gente iniciar, né, o que a gente tem para falar sobre esse tema de hoje, sobre essa estação. Pai, nós nos colocamos mais uma vez diante do Senhor, como nós cantamos, Pai. A Tua palavra é que nos traz vida abundante, a Tua palavra, ela não falha, ainda que céus e terras passem, a Tua palavra jamais passará. Por isso nós te pedimos que nessa noite, Pai,
a tua palavra faça morada nos nossos corações. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o teu Espírito Santo, Pai, faça aquilo que homem nenhum pode fazer. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém? Então, gente, inverno. Chegamos no inverno. Passamos do outono, saímos da estação dos ventos, da estação aonde as folhas caem, saímos de uma estação difícil, né? Ontem nós ouvimos a história de Jó, ouvimos os desafios, né? Eu anotei aqui, trouxe até para cá o meu bloquinho aqui, anotei todos os desafios do outono, né? Sobre autojustificação, condenação, idade, ressentimento, murmuração, mas as oportunidades dadas pela presença do Espírito Santo, pela sabedoria que vem de Deus. Sabemos que Deus quer o nosso bem, não é verdade? E colhemos um fruto chamado humildade. Humildade, como é importante, né? O outono para trabalhar esse fruto, para gerar esse fruto na gente, e além da promessa da gente ter a intimidade, da gente não conhecer Deus só de ouvir falar, mas conhecer intimamente, estar ali bem pertinho de Deus. Pastor André chegou aí, a Conceição está te chamando, Pastor André. Não. Deu um perdido na cozinha, né, Pastor André? Fez isso com o pastor Diogo do outro culto. Está chegando lá, está lá, procurando lugar. Tem lugar aqui na frente, Pastor André, está de bermuda? Tá, de bermuda não pode sentar, tá, desculpa, fica aí atrás mesmo, tá bom. Então, tá bom. Então, isso é o que nós aprendemos ontem, né? E hoje nós vamos falar sobre o inverno, que começa depois que as lutas e as dificuldades do outono terminam, depois que a última folha cai. E aí, muitas vezes, em muitas circunstâncias no outono, a gente chega num lugar que às vezes a gente acha que ali é o fundo do poço, né? É um lugar que não tem mais para onde ir. É como se a gente dissesse assim, ó, pior do que tá, não tem como ficar. E esse é um momento em que a gente começa a sair dessa situação, uma vez que não tem mais para onde ir, não tem mais folha para cair, não tem mais o que acontecer na nossa vida, a gente entra no inverno, aonde a ventania passou, o furacão foi embora, e ficaram algumas situações, algumas telhas para reparar, levadas pelo vento, ficaram alguns reparos no jardim da nossa vida para fazer, que o vento devastou, a ventania cessou, e é hora da gente avaliar os estragos. Então, o inverno é um momento onde muitas vezes a gente se pega avaliando, se avaliando e avaliando os prejuízos ao nosso redor. Hoje de manhã o pastor Diogo falou sobre o naufrágio, né, do navio que Paulo estava, e eles foram parar na ilha de Malta, no inverno, e eles ficaram ali um tempo. Talvez esse retiro, esse tempo que cada um de nós tiramos para ficar aqui, para sair um pouco daquele nosso lugar, do nosso cotidiano, da nossa rotina, alguns abrindo mão do trabalho, de algumas responsabilidades que a gente tem como muito importante para a nossa vida, talvez esse seja um momento, seja um porto que a gente está atracando. Talvez esses dias que a gente está passando aqui, seja um porto, seja um inverno, para a gente se avaliar, para a gente fazer uma avaliação dos estragos, de todos os prejuízos, e principalmente fazer uma avaliação, pedir para Deus sondar o nosso coração. Vinícius, em que estação você está? Qual foi ali a folhinha? Eu confesso para os irmãos que o primeiro teste que eu fiz
deu ali metade, 4 respostas no inverno e 4 respostas na primavera. Essa foi a primeira avaliação que eu fiz há um tempo atrás, quando a gente começou a pensar esse tema. E ontem, quando eu refiz essa avaliação, foram 7 respostas no inverno. Então, eu estou no inverno. E sabe, para minha surpresa, e isso é interessante quando a gente pensa as estações, para minha surpresa, eu achava que tinha muita gente no inverno. Você já parou para pensar nisso? Eu estou na primavera, então eu acho que todo mundo está na primavera. Eu estou no verão, eu acho que todo mundo está no verão. E eu, sinceramente, eu achei que tinha muita gente no inverno. Mas, em umas 2 ou 3 conversas que eu tive com um grupo de pessoas, eu percebi que eu e mais 2, no máximo, estamos no inverno. E eu me vi sozinho no inverno. Sozinho não, tem gente, mas tem pouca gente, tem menos do que eu imaginava. E isso é importante para a gente lidar como comunidade. Isso é muito importante para os nossos relacionamentos. A gente já está há um tempo aqui falando sobre tempo, não é isso? Tempo, discernindo o tempo, tempo de cura, tempo de curar. E agora a gente está falando sobre estações. E esse entendimento, ele não serve só para a minha vida. Ele é para um relacionamento comunitário. A gente entender, a gente conseguir se relacionar. Entendendo que não tem estação boa nem ruim, tem estação, todo mundo vai passar. Eu creio, ou já passou por todas as estações, está repetindo de novo. Né? Saiu do olho do furacão, aí quando estava no inverno, se recuperando ainda, tomou uma outra pancada. Quem já passou por uma situação dessa? Quando achou que o furacão passou, aí vem um outro tornado, aí a gente volta para o outono, e a gente começa de novo aquele processo. Então, a nossa vida é assim, apesar das estações, né, o verão, o outono, o inverno, a primavera, elas terem uma sequência no clima, marcando ali os dias, os anos. As estações da vida, elas mudam, a vida é muito dinâmica. E quem está governando a nossa vida e presente em todas as estações, como nós falamos na devocional, é quem? É Deus. Amém? Então, existem tipos diferentes de inverno, né? Aqui no Brasil, algumas cidades do Brasil têm um inverno, quase que eu falei inverno rigoroso. Não confundam inverno com inferno, não é. O pastor Diogo alertou a gente para isso, não é inferno. Inverno, alguns lugares do nosso país têm invernos que são muito rigorosos, não é verdade? Na Europa, em alguns lugares dos Estados Unidos, então, a gente vê em filme, eu nunca fui lá, mas a gente vê em filme, vê em vídeos, em matérias, e a gente vê que existem invernos muito rigorosos. E na vida também é assim, existem invernos que são mais brandos, mais tranquilos, mas existem também na nossa vida invernos muito rigorosos. Em alguns países, as pessoas no inverno, elas até querem sair, mas elas não conseguem. Tem lugares onde a neve toma conta da porta de saída. A pessoa não consegue sair com o carro, porque as estradas estão interrompidas. A neve, a nevasca é muito grande. E alguns invernos da nossa vida são assim. São assim. Tem uns que a gente decide ficar quietinho, aquietar o nosso coração, ficar mais calado, se isolar. É um tempo para a gente recuperar as energias, é um tempo para a gente dormir, para a gente ter tranquilidade, mas em outras situações a gente quer sair dessa estação. Mas Deus é tão bom que Ele não deixa a gente sair. Ele coloca neve, Ele coloca coisa para interromper a nossa saída, para manter a gente quietinho mesmo. Amém? Até aí, vocês concordam que o inverno é assim? O inverno é um pouco assim. A gente em Angra não percebe muito isso, mas o inverno é assim. O inverno tem o lado bom? Claro que tem. Eu anotei aqui, enquanto eu estudava, enquanto eu lia e meditava sobre esse tema, eu coloquei aqui os desafios. Se vocês quiserem anotar, podem anotar. Se não quiserem, não anotem. Não concordo com isso, não anote. Tá bom? Não tem problema. Eu coloquei aqui que os desafios, um dos desafios é combater a tristeza, né? Se você tem aí o bloquinho,
é combater a tristeza. Muitas vezes a gente sai de um outono triste. Aqueles que perderam um ente querido, aqueles que tiveram algum prejuízo, alguém que sai de uma separação, de uma família quebrada, destruída. É uma tristeza que há no coração. Medo, a gente sai com medo. Eu lembro que uma vez eu passei por um outono muito rigoroso. Foi uma tristeza muito profunda na minha vida. E eu lembro que em 6 meses a minha estação mudou. O Pedro nasceu, meu filho Pedro nasceu. Ele veio, e o nascimento, quem aqui tem filhos, sabe do que eu estou falando. O nascimento do filho é o quê? É uma primavera, eu não sei o que é, uma coisa, eu não sei como explicar o nascimento de um filho. Mas eu estava com tanto medo daquela história que eu tinha vivido anteriormente se repetir, que eu não estava conseguindo viver a plenitude daquele momento. Então, quando você sai de uma situação dessa e passa para uma outra estação, e no inverno, pode ser que o medo te atrapalhe a continuar caminhando. O isolamento é um desafio. Você, apesar de ser uma estação onde naturalmente você fica quietinho, você fica ali recolhido, você toma um chocolate quente, né? É uma estação muito boa, assiste um filme, alguma coisa para te distrair. O desafio de você se manter isolado, de você se isolar de pessoas, de você se isolar de amigos, esse é um desafio. Não é saudável para a gente no inverno se isolar de pessoas. Ah, mas eu não consigo, eu não estou conseguindo, eu estou nessa estação, mas eu não consigo falar com todo mundo. Não precisa falar com todo mundo, mas escolha alguns amigos. Eu tenho certeza que se você parar para pensar, você vai se lembrar de pessoas, de amigos, e isso é muito importante para quem está no inverno, ter amigos. Isso é muito importante para a vida, para qualquer estação, ter amigos. Ah, mas eu tenho vários irmãos, eu estou numa comunidade. Aprofunde esse relacionamento, conheça essa pessoa. Quem aqui conheceu gente mais de perto no grupo hoje de manhã? Levanta a mão. Aí, muita gente. Eu também conheci, fora do grupo também eu conheci histórias aí que eu não imaginava. E eu achava que eu conhecia a pessoa e não conhecia. Ainda não conheço metade da história dela. Então, assim, a gente precisa nesse momento combater esse isolamento total e procurar ter amigos. Desconfiança, porque a gente sai do furacão desconfiado de que as pessoas, talvez, que te magoaram, que te ofenderam, que foram responsáveis pelo seu outono, voltem a te catucar, a botar o dedo na ferida, e aí a gente fica desconfiado de todo mundo. Ou a gente fica desconfiado de um sopro diferente do vento. A gente ouve o barulho do vento no telhado e fala, ah, meu Deus, é o furacão vai voltar. Então a gente precisa combater a desconfiança, combater a mágoa. A gente fica magoado. Muitas vezes eu saí de um outono com mágoa no coração. Eu posso falar que eu estou no inverno. Então a mágoa é um desafio. Mas quais são as oportunidades? Quais são as oportunidades? É uma oportunidade da gente se cuidar. Quem aqui passou por um outono rigoroso, um outono onde precisou cuidar de um ente querido, de alguém enfermo, e esse processo acabou, é hora de se cuidar, é hora de buscar ajuda, é hora de fazer exames, é hora de procurar um médico, é hora de procurar uma terapia, não é isso? Adriana, Patrícia, que está aqui, sem crise nenhuma, procurar uma terapia, procurar um psicólogo, para ajudar a digerir essa situação toda, a viver e conviver, a processar tudo o que aconteceu no seu outono. Então, as amizades, é oportunidade de novas amizades, é oportunidade de refletir, porque já que o inverno é um lugar para a gente fazer, uma estação para a gente ficar quietinho, para a gente não se envolver com muitas atividades, ou com quase nenhuma atividade, é um momento de reflexão para a gente entender, para a gente pensar, para a gente processar aquilo que aconteceu. É um momento também para a gente corrigir o nosso rumo, porque algumas situações aconteceram na nossa vida porque aconteceram, mas a gente precisa avaliar
se o outono que a gente passou, aonde a gente, de alguma forma, errou, em algum momento a gente se equivocou, a gente fez uma leitura errada de uma pessoa ou de um momento que causou todo aquele transtorno na nossa vida, e a gente precisou passar por aquela estação. Então, é o momento da gente corrigir rumo, é um momento de cura e é um momento de descanso. Então, se você está no inverno, ou quando você estiver no inverno, pare, aquiete seu coração. A gente precisa se aquietar. Não tenta pular essa estação, não, e ir para a primavera. Eu estou na primavera, na minha cabeça eu estou na primavera, eu quero o verão, porque eu quero que o verão chegue logo. Tem muita coisa para a gente fazer no inverno. Tem muita coisa e muitas oportunidades que o inverno nos traz. Então, não somos vítimas das circunstâncias. A gente precisa entender isso. A gente não é vítima de nada. Antes de tudo, nós somos alvo do amor de Deus. Nós somos alvo do amor de Deus em todas as estações. Então, não saia do outono, ou não permaneça no outono, ou não continue no inverno, se fazendo de vítima. Nós não somos vítimas de nada, nem de ninguém. Amém? Está claro isso? Porque esse já é um grande passo para a gente. É um grande passo para a gente avançar. Se a gente entender que antes da gente se colocar numa posição de vítima, nós somos o alvo do amor de Deus, do perdão de Deus, da misericórdia de Deus, da compaixão de Deus. Nós somos casa de habitação, nós somos morada do Espírito Santo. A gente não vai se fazer de vítima, a gente vai prestar atenção. E se tem uma coisa que esse tempo que a gente está vivendo tem roubado de nós, é a nossa atenção. Amém? Não é verdade? Eu ouvi esses dias alguém falar sobre o inimigo da nossa alma, o diabo. E ele falando sobre Satanás, quando ele bate em alguém, a tendência é essa pessoa se aproximar mais de Deus, ir para a igreja, buscar ajuda. Então, uma das estratégias de Satanás não é bater, sabe fazer o quê? Distrair. Distrair a gente, para a gente não estar atento no que está acontecendo. Então, é um momento também de muita atenção. Nós precisamos, nesse momento, onde o furacão passou, onde a gente conseguiu sobreviver, como diz aquela canção, sobreviver à dor, né? Deus mandou a chuva, a sequidão passou, agora é o momento da gente prestar atenção. A gente já está vivo, saímos do olho do furacão. E aí, eu queria entrar num assunto a partir de uma frase que o autor do livro, que é a referência para esse tema que nós lemos, e vocês também, eu creio que vão ter oportunidade, né, vai estar disponível em breve, para quem quiser ler. O autor chama Mário Simões. Ele diz assim, nessa estação: as melhores e piores experiências das nossas vidas foram proporcionadas por pessoas. Quem concorda com isso? As melhores e piores experiências da nossa vida foram proporcionadas por pessoas. Então, se você parar para pensar, para se lembrar do outono que passou, do inverno que você está vivendo, dificilmente não vai ter uma pessoa envolvida nesse processo. Dificilmente. Pode ser até que isso aconteça. Pode ser que o telhado desabou, ninguém ficou ferido, a casa caiu, perdeu a casa. Pode ser que isso tenha acontecido. Mas talvez você vá responsabilizar o pedreiro que construiu sua casa, ou alguma coisa nesse sentido. No final vai ter uma pessoa envolvida nesse processo. Vai ter talvez um ressentimento, uma mágoa. Então, quem aqui quer avançar? Quem aqui quer continuar vivendo, crescendo, avançando, conhecendo mais a Deus? Quem aqui quer? Levanta a mão. Eu quero, eu também quero. Eu quero muito. Então, o nosso desafio nessa noite se chama perdão. Perdão. É um tema que eu não tenho
eu não penso, ninguém aqui pensa em desbravar, em explorar todo esse tema nesse congresso. Não é isso, pastor Diogo? Mas a gente vai falar de coisas que são importantes em cada estação. E a gente vai continuar pensando e avaliando e se autoavaliando. E a gente não pode avançar uma casa sem resolver a questão do perdão. O perdão. E aí, eu queria que vocês abrissem comigo num texto que está lá em Gênesis 37. Gênesis 37, vamos ler do versículo de 1 a 5. Gênesis 37, de 1 a 5. Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essa é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia mais notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Quando os seus irmãos viram que o pai amava mais do que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. José teve um sonho e contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais, até o versículo 5 só. Se a gente avaliasse ou fizesse uma leitura, ou entregasse um questionário desse aí para a vida de José, nesse momento aqui da história dele, a gente diria que ele estaria em qual estação? Alguém poderia arriscar dizer? José, com a roupa de marca que o pai dava, era o mais amado dos filhos, não é verdade? 17 anos, no auge ali da sua juventude. Os irmãos estavam no campo apacentando as ovelhas, ele também apacentava, mas ele ia mais lá para ver como é que os irmãos estavam. Era meio que um X9 lá dos irmãos, né? Usava roupa de marca, era o queridinho do papai, dedurava os irmãos. Apesar do ódio que estava sendo despertado nos irmãos, José estava em qual estação, gente? Primavera? Ou verão? Primavera, talvez, não é isso? Quando eu pensei nesse texto, eu pensei nessa roupa dele colorida, eu pensei na primavera. Falei assim, José está na primavera, aquela roupa que o pai dele deu para ele, toda colorida, aquela roupa que chamava muita atenção. Diz aqui uma túnica talar de mangas compridas, a roupa que ninguém tinha, José tinha 17 anos. Ele estava ali, junto com o pai, filho da velhice, filho de Jacó, da sua velhice, ele era querido, e para completar, ele ainda era um sonhador, porque ele foi lá e compartilhou o sonho dele com seus irmãos, e aquilo despertou nos irmãos uma ira muito grande. O que aconteceu a partir daí, foi que Jacó pediu para José ir lá ver, mais uma vez, como é que estavam os seus irmãos, ali apacentando as ovelhas, e quando José foi lá, para dar uma olhada nos irmãos, para verificar como é que estava o trabalho, os irmãos, que já estavam com muita raiva de José, avistaram José de longe e combinaram que iam matar José. Nós vamos matar ele. E aí fizeram um plano. Nós vamos matar José, viram um poço, e esse poço que eles viram, eu estava estudando, e tinha aproximadamente 7 metros de profundidade. Então eles fizeram um plano, nós vamos jogar ele ali e nós vamos matar ele. E aí no meio dessa conspiração, no meio dessa discussão deles ali, falaram, não vamos matar não, vamos só jogar no poço, vamos jogar ele no poço e vamos vender ele. E assim eles fizeram. Eles venderam José por 20 moedas de prata para os traficantes, para um povo que estava passando ali para levar os escravos. Sabe para onde?
para o Egito. E era para lá que ele estava indo. E sabe onde José foi parar? Ele foi parar na casa de Potifar, o chefe da guarda do faraó, o rei do Egito. E ele foi parar na casa de Potifar para trabalhar para Potifar, e Potifar olhou para ele e falou assim: olha, esse aí tem jeito para o trabalho, eu vou passar a responsabilidade para ele, e ele vai ser meu colaborador aqui. E ele acabou sendo responsável por tudo na casa de Potifar. Então a gente viu José na primavera, vimos José aonde? No fundo do poço, condenado à morte, praticamente condenado, depois vendido como escravo, indo para um lugar que não era a sua terra. Pensa, vamos pensar, eu não tenho a pretensão de avaliar as várias estações da vida de José. Eu estou só contando essa história só para a gente entender que não foi uma história fácil vivida por José. E aí, José na casa de Potifar, a esposa de Potifar se engraçou para cima dele. Muitos aqui conhecem essa história. E José, um jovem temente a Deus, o que ele fez? Se esquivou. E ao se esquivar, ela arrancou a roupa dele e ele saiu do jeito que veio ao mundo ali pela casa, e ela começou a gritar e acusou José de ter tentado estuprar, ou tentado agarrar ela, fazer alguma coisa com ela. E por conta dessa calúnia, aonde José foi parar? Quem conhece a história? Foi parar na prisão. Eu poderia arriscar, só arriscar. Depois vocês podem discutir, pode ser até um tema de debate aí, mas eu desconfio que esse momento aqui é um momento em que José, ele já tinha assimilado todo o processo do outono dele, ele tinha ido no fundo do poço, ele estava condenado à morte e não mataram ele. Ele praticamente achou que tinha saído daquela situação toda, porque ele estava dentro da casa de Potifar, mas eu creio que na prisão, o inverno de José começou. Talvez, porque na prisão é um lugar onde ele precisava parar, era onde ele precisava, tinha tempo para pensar. Tempo. Eu não botei essa oportunidade aqui, papei mosca, mas se vocês quiserem acrescentar, o inverno é um lugar, é uma estação onde a gente tem tempo. Muitas vezes o tempo que a gente não tem no outono, nem na primavera, porque a gente está envolvido com planejamento, com preparação, e muito menos no verão, onde a gente está envolvido com muitas atividades. Então, na cadeia, José tinha tempo para pensar, tempo para refletir, e nem na cadeia ele deixou de servir a Deus. Na cadeia ele foi usado por Deus para revelar 2 sonhos, um do copeiro e o outro do padeiro. O sonho que ele revelou do copeiro dizia que o copeiro que tinha ofendido Faraó e estava preso por isso, ia voltar para o seu trabalho. Já o padeiro não teria o mesmo fim, o mesmo destino. Ele seria decapitado, ele seria morto, seria executado por Faraó. E ao revelar esses sonhos, ele pediu para que o copeiro, quando saísse de lá, e ele ia sair em 3 dias, da prisão, aonde, nesse momento, José já era o carcereiro, ele estava ali na prisão, mas ele já estava ali liderando dentro da prisão. No inverno dele, ele era um líder ali. Naquele processo, ele era um líder. E o copeiro, quando saiu da prisão, sabe o que aconteceu? Imediatamente, ele se esqueceu de José. E passaram 2 anos. 2 anos se passaram até que o faraó teve um sonho e pediu para que interpretasse um sonho. E aí quem conhece a história sabe de que sonho eu estou falando. É justamente o sonho das espigas mirradas, das vacas magras, não é isso? E das espigas boas e das vacas gordas. Eram 7 vacas, 7 espigas magras, 7 vacas gordas, 7 espigas boas. E aí
ninguém conseguia interpretar esse sonho que Faraó teve. E o que aconteceu? O copeiro lembrou de José, da revelação daquele sonho, e chamou, falou, manda chamar José que ele vai revelar. E quando ele estava ali diante do rei do Egito, de Faraó, alguns detalhes aqui, alguns momentos desse texto, deixam algumas dicas. Ele estava com 30 anos. Nesse processo todo, de 17, quando ele estava lá, junto da sua família, junto do seu pai, Jacó, nesse momento, devia estar passando um outono brabo, porque para ele o filho tinha morrido, porque os irmãos lá sujaram a roupa lá do José com sangue de um animal e simularam a morte de José. Então Jacó estava passando por essa situação, e 13 anos depois, José estava lá diante do faraó, revelando o sonho de Faraó. E nesse sonho, a revelação desse sonho é que o Egito ia passar por um tempo de bonança, 7 anos de bonança, 7 anos de fartura, mas ele ia passar também por 7 anos de fome. E José foi, naquele momento que ele revelou o sonho, ele foi chamado por Faraó, pelo rei do Egito, para ser o governador do Egito. Governador. Ele seria ali o governador. Acima de José, só o Faraó, só o rei do Egito. Somente ele. José era responsável por tudo. Aí a gente pode pensar assim, agora sim. Quem viu José andar de bicicleta, agora está vendo José fazer o quê? Voar. Agora José está decolando. Ele era o governador do Egito. Ele já recebeu roupa, já recebeu colar, já recebeu esposa. Nesse processo ele teve 2 filhos, Manassés e Efraim nasceram. E aí a gente pode pensar que a gente já chegou numa estação e que agora está indo tudo bem, que a nossa vida está bombando, porque financeiramente a gente está bem, porque agora a gente não tinha filho, agora a gente tinha, agora a gente tem. A gente não tinha status, agora a gente tem. Não tinha poder, não tinha emprego, agora as portas se abriram. Agora a estação mudou. Mas tinha uma questão na vida de José que precisava ser resolvida. E eu, quando parei para pensar sobre a vida de José, eu parei para pensar justamente no momento em que José estava na sua melhor fase, na melhor fase da sua vida aos olhos humanos. Qualquer um que olhasse para a vida de José ali ia falar, esse cara está muito bem, esse cara está numa situação muito boa. Mas vocês lembram do que aconteceu lá no início da história? Os irmãos dele fizeram o que com ele? Cogitaram matar ele. Depois venderam ele para o Egito, botaram ele lá, venderam para um monte de desconhecido, largaram ele. Depois os irmãos simularam a morte dele. Ele estava distante do pai. Lembra que ele era o querido do pai? O querido de Jacó? Ele estava distante. Então, nesse momento, a família de José começa a passar fome, começa a sentir necessidade, porque aquela região estava todo mundo passando fome. E já tinham passado os 7 anos das vacas gordas, os 7 anos de bonança, os 7 anos onde não tinha nenhum problema, os 7 anos de fartura. E já tinha alimento suficiente guardado, armazenado pela boa administração de José. E o que acontece? Os seus irmãos vão até o Egito, a pedido do seu pai Jacó, para entregar, para buscar esse alimento, para buscar esse recurso, que só tinha lá. E ali, José se deparou com uma situação da sua vida, uma situação onde ele precisava tratar, onde ele precisava cuidar, onde esse relacionamento precisava de atenção. Era uma área na vida, no coração, na mente de José, que precisava de tratamento. E esse encontro despertou em José alguns sentimentos. Tanto é que, se a gente prestar atenção, do capítulo 42 ao capítulo 44 de Gênesis,
A gente falou, iniciou a história dele lá no capítulo 37. Do capítulo 42 ao 44, José recebe os irmãos, acusa os irmãos de espiões, diz que eles são espiões, espionando a terra, tentando ver ali os pontos fracos da terra. Aí segura um irmão, manda os outros voltarem, depois eles voltam, depois ele põe um copo, uma taça de prata lá, na caravana lá dos irmãos, acusa os irmãos como se eles tivessem roubado o copo. É uma confusão. Se vocês lerem depois essa história, vocês vão ver que é uma confusão, e essa confusão retrata um momento da vida de José muito confuso. Ele não estava sabendo como lidar com aquela situação, ele não estava sabendo processar aquela informação. E para completar, ele chega no momento dessa caminhada e que ele tem um encontro e se revela aos seus irmãos. Ele vai lá e mostra para os irmãos: olha, eu sou o José. E os irmãos tremem de medo. Eles ficam tremendo de medo ali, porque eles não sabiam o que ia acontecer com eles. Mas José recebe os irmãos, manda chamar Jacó, a família toda vai para o Egito, e até aí os irmãos estão ali, meio que: José gosta do meu pai gosta de José, a nossa vida está sendo preservada por causa do nosso pai. Mas sabe o que acontece nesse processo todo? Jacó também morre. E quando Jacó morre, aí o negócio fica feio. No coração dos irmãos, na mente deles, é uma perturbação muito grande. E eu queria abrir com vocês agora, no capítulo 50 de Gênesis, o que acontece. Olha o que acontece a partir do versículo 15. José está ali, já tinha sepultado, na verdade, embalsamado seu pai, pediu para que os médicos embalsamassem Jacó. Ele já tinha abraçado Jacó, já tinha chorado com seus irmãos, mas a situação, a partir desse versículo, a gente sabe que não estava totalmente resolvida. Versículo 15: vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é possível que José tenha ódio de nós, certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Por isso, mandaram dizer a José: o seu pai, antes de morrer, ordenou o seguinte: é isto que vocês dirão a José: perdoe, por favor, a transgressão dos seus irmãos e o pecado que cometeram, porque eles lhe fizeram mal. Agora pedimos que perdoe a transgressão dos servos do Deus de seu pai. Ao ouvir essas palavras, José chorou. Depois vieram também os seus irmãos, prostaram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui, somos seus servos. Mas José respondeu, e aí eu queria que vocês prestassem muita atenção, que a gente lesse juntos, não precisam ler em voz alta, mas que acompanhasse a leitura desse versículo 19 até o versículo 21. Mas José respondeu: não tenham medo, será que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram mal contra mim, porém, Deus o tornou em bem, para fazer, como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Portanto, não tenham medo, eu sustentarei vocês e os filhos, e os seus filhos. E assim José os consolou e lhe falou ao coração. Amém? José, nesse momento, depois de tudo que ele passou, depois que seu pai já era morto, seu pai já estava morto, não tinha mais nada, teoricamente, ou na nossa mente, na nossa forma de pensar, que fosse motivo para José preservar. E foi isso que os irmãos pensaram. Não tinha motivo para José preservar a vida dos irmãos. Olha o que eles pensaram. Eles pensaram assim: olha, é possível, versículo 15, é possível que José tenha ódio de nós, certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Esse é um cuidado que a gente precisa tomar. Para mim, e o que me chamou a atenção no inverno, esse é um momento de avaliação e de reflexão daquilo que está no nosso coração nesse momento. Porque, como eu disse,
como a gente leu aqui a frase do autor do livro, ele diz que os momentos mais felizes, os melhores e os piores momentos da nossa vida foram proporcionados por pessoas. E se tem um envolvimento, e se tem esse relacionamento, um grande risco que a gente corre, quando a gente passa pelo processo, quando a gente sai do furacão, e acha que já passou no inverno, que acha que já está pronto para planejar, está pronto para gerar frutos no verão, é não tratar sobre esse assunto chamado perdão. É, com a faca e o queijo na mão, tentar retribuir todo o mal que fizeram a gente da mesma forma, fazendo mal, odiando, aproveitando a oportunidade para pagar o mal com o mal. E essa era a mente dos irmãos, e muitas vezes esse é o cuidado que a gente tem que tomar. Mas José respondeu, e a gente precisa refletir sobre essa resposta: não tenham medo. Será que estou eu no lugar de Deus? Toda vez que a gente retém um perdão, toda vez que a gente não libera um perdão, sabe o que a gente está fazendo? A gente vai estar tomando o lugar de Deus. A gente está anulando um sacrifício na nossa vida. Não que o sacrifício seja nulo, mas a gente está tornando ele nulo na nossa vida, porque o perdão não foi liberado. E nós não estamos no lugar de Deus. E essa foi a conclusão de José. Estou eu, acaso, no lugar de Deus? Deus está conosco, mas nós não temos esse direito. Nós não temos o direito de aprisionar ninguém. Nós não podemos segurar uma pessoa, porque aonde a gente for, essa pessoa vai com a gente. Quando a gente achar que está na primavera, a gente está planejando e fazendo planos contaminados pela ausência do perdão. Quando a gente achar que pulou de estação, estamos no verão gerando frutos, esses frutos não serão bons, porque são frutos que estão contaminados pela ausência do perdão. Então, o sentimento que eu tenho quando a gente não resolve, não cuida dessa situação, quando a gente não libera o perdão, a sensação que eu tenho é que a gente está naquele jogo de tabuleiro, avançando as casinhas, e de repente a gente chega e a nossa avaliação deu ali, primavera ou verão, e a gente se dá conta, olha, eu não perdoei. E aí é como Deus dissesse para a gente nesse tabuleiro: volte uma casa, volte duas casas, ou volte uma estação, volte duas estações, pare, reflita e perdoe. Tem uma frase também do livro, tem como botar aí para mim? Que retrata muito bem, eu gostei muito dessa frase, que é a frase que é o tema do inverno. O inverno é o tempo de quê? Recuperação. É o tempo da recuperação. O outro, põe um outro para a gente, Igor. Olha só, vocês conseguem ler daí? Sim? Então vamos ler juntos o que está escrito ali? Olha o nosso desafio no inverno. Vamos lá. Amém? Vocês acham que José seguiu essa frase? Eu creio que sim. Eu creio que José olhou para tudo que tinha acontecido na vida dele, ele olhou para o outono dele, ele olhou para o olho do furacão e olhou para trás com perdão. Ele verdadeiramente perdoou os seus irmãos. José também olhou para o lado com compaixão. Ele teve compaixão dos seus irmãos e tudo que ele podia entregar para os seus irmãos, ele entregou ali naquela terra. Lugar para morar, lugar para eles cuidarem dos seus filhos. Ele olhou para o lado com compaixão, ele olhou para frente com inspiração, porque só assim a gente consegue olhar para frente com inspiração. A partir daí, no versículo 22, José
está escrito assim: José ficou morando no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. 110 anos José viveu. E viver uma vida, viver muitos anos com o coração livre, com o perdão liberado, isso é qualidade de vida, isso é vida plena, isso é vida em abundância. Essa é a vida que Deus quer para a gente. Essa é a vida que Ele quer dar para a gente. Então, nessa noite, o nosso desafio, o desafio desse texto, dessa palavra, é a gente olhar para o outono, se lembrar do outono, mas olhar para trás com perdão. Olhar para o seu lado com compaixão por cada pessoa que Deus tem colocado na sua vida, inclusive aquelas que te fizeram mal. Inclusive aquelas que te fizeram muito mal. É difícil? Muito. Muito difícil. É muito difícil. Mas o que a gente tem de mais valioso com a gente nesse processo? É a presença de quem? A cruz que Jesus Cristo encarou foi fácil? O perdão que Ele liberou na cruz foi fácil? Não foi, gente. O pecado que nós cometemos foi pouco? Não foi. Então, em Cristo, esse perdão é possível. Então, eu não quero dizer assim, então você está dizendo que o meu deu primavera. Não, negativo. Isso não é uma regra. Você pode estar na primavera e o teu coração... Hoje eu conversei com um grupo de irmãos e assim, eu vi verdade, sinceridade, não tem nada no meu coração, não tem nada. Nenhum ressentimento, uma mágoa, ausência de perdão, não tem nada. Estou na primavera, estou no verão, estou pronto para gerar frutos. Mas esse é um momento para a gente, cada um de nós, a gente parar e refletir. E ver se há algo no nosso coração, algum perdão que precisa ser liberado. Alguém que precisa ser libertado da nossa vida, para a gente avançar. Para a gente fazer planos, para a gente planejar, para a gente enxergar, saiu dali, para a gente olhar para frente. E principalmente, para a gente conseguir olhar para cima e agradecer a Deus por isso. Para encerrar, eu queria que vocês abrissem, vamos abrir juntos lá em Lucas, capítulo 11. Lucas 11, de 1 a 4. E por a gente entender que não é fácil, é muito difícil, mas ao mesmo tempo entender que esse é o tempo oportuno para a gente orar e pedir a Deus, porque em Cristo isso é possível. Eu vou pedir para vocês ficarem de pé e a gente lê juntos. Nós vamos orar juntos a oração que Jesus ensina aos seus discípulos. Um dos seus discípulos pediu para que ele ensinasse eles a orar. E nós vamos orar esse texto, vamos fazer essa oração, entendendo que nele se encontra o perdão. E essa oração diz que Deus perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aquele que nos deve, aquele que nos ofende. Se isso ainda não aconteceu no seu coração, ainda assim ore essa oração e creia que isso pode ser uma realidade na sua vida. Amém? Jesus estava orando em certo lugar e quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensine-nos a orar como também João ensinou os discípulos dele. Então Jesus disse, e aí eu queria ler junto com vocês. Vamos lá?
Amém. Vamos ler de novo o versículo 4. De novo, todo mundo. Gente, não é uma reza, mas vamos ler a terceira vez? Mais uma vez, para a gente não esquecer disso? Mais uma vez. Amém. Você crê nisso? Você crê que em Cristo é possível a gente perdoar o nosso irmão? Então, eu queria que você abaixasse a cabeça, fechasse os olhos, e nós vamos pedir juntos. Fique de olho fechado, e nós vamos pedir juntos. Vou pedir o pessoal do louvor para subir, e nós vamos clamar ao Senhor para que Ele nos ajude e sonde o nosso coração. Senhor, nós nos colocamos aqui, Pai, diante de Ti. Obrigado por tudo que o Senhor nos ensinou até aqui. Talvez esse desafio do perdão, eu creio que não é o desafio de uma estação, mas é o desafio de uma vida, Pai, de uma vida. A todo tempo, nós precisamos estar prontos, dispostos, Pai, a perdoar. Mas nessa noite, Pai, nós reconhecemos que nós não damos conta desse desafio sozinhos. Por isso nós te pedimos, Pai, nessa noite, que o Senhor sonde os nossos corações, para ver se nele há alguma amargura, alguma raiz de amargura, algum ressentimento, já pensando e já pedindo ao Senhor que não nos deixe, Pai, aprisionar ninguém. E se a gente tem consciência, Pai, de um perdão que precisa ser liberado, que o Senhor nos encoraje, que Teu Espírito Santo, Pai, nos encoraje nessa noite, Pai, para que a gente consiga, Pai, liberar esse perdão. Que o Senhor esteja conosco, que o Senhor nos ajude, Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nós queremos viver essa vida abundante que o Senhor tem para nós. Nós queremos viver a plenitude dos Teus propósitos, dos Teus planos, Pai, para as nossas vidas. Por isso, nós queremos seguir e deixar o outro seguir, Pai, deixar o outro caminhar. Que a gente não venha aprisionar ninguém no nosso coração. Nós não temos esse direito, Pai, porque nós entendemos nessa noite que nós não somos o Senhor. Nós não temos esse direito. Não importa o tamanho do mal que fizeram a nós. Não importa o tipo de agressão, de ofensa, porque o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, sofreu todas as injúrias, Pai, todas as agressões, humilhações, Pai, por amor a cada um de nós. Está tudo pago, Pai. Nós fomos perdoados. O nosso nome, o nome de cada um de nós está escrito no livro da vida. Por isso, nós te pedimos nessa noite, Pai, que seja uma noite de cura, uma noite de libertação, uma noite onde a gente venha verdadeiramente, Pai, liberar o perdão. Nos ajuda, Senhor. Tem misericórdia de nós. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Preste atenção mais uma vez nessa letra. Mais uma vez. Perdoar é se libertar, é quebrar correntes de alguém, é deixar o outro levantar, é abrir mão de toda razão, nunca usar o trunfo que se tem, não negar
essa estação. E é uma estação, é um tempo oportuno. Todo tempo, todo dia, a qualquer momento, é um tempo oportuno para a gente perdoar. Amém? Perdoe. Perdoe. Não resista. Se tiver alguém para você procurar ainda nessa noite, procure. Porque sabe qual é o propósito de Deus nisso tudo? A gente já aprendeu ontem que Ele não quer matar ninguém. Ele não quer matar a gente. Às vezes a gente até pensa isso, né? Onde está Deus no meio do furacão? Onde está Deus? O Wesley escreveu um artigo sobre isso, né? No meio da aflição, no meio do caos. Onde está Deus? Mas sabe qual é o propósito de Deus? Está escrito aqui no versículo 20. Olha o que José diz para os seus irmãos: vocês na verdade planejaram mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vocês estão vendo agora. Olha o que ele diz: que se conserve a vida de muita gente. Deus quer que você libere o perdão para você, para mim, para a gente caminhar e ser instrumento na vida de muita gente, instrumento de salvação, instrumento de vida. Amém? Então deixa todo esse peso, essa pessoa que você está carregando para onde você vai, deixa ela ir, deixa ela caminhar, para que muita gente seja salva, para que Ele cumpra todo o seu propósito, para que você seja a plenitude daquilo que Deus tem para você, daquilo que Deus tem para mim. Amém? É isso. Tem algum aviso, alguma coisa para a gente falar? Não? Então vamos orar para a gente encerrar. Pai, nós te agradecemos, muito obrigado, Pai. Obrigado porque é o Senhor que tem conduzido, Pai, esta igreja, essa comunidade, Pai. Nós não estamos aqui por um acaso. Todos nós que viemos aqui, nós reconhecemos que foi o Senhor que nos trouxe, Pai, para falar aos nossos corações, para tratar conosco, como nós precisamos, Pai, como nós precisamos meditar nesse tema, como nós precisamos prestar atenção em tudo que nós estamos vivendo, no tempo que nós estamos vivendo, como a gente precisa ter compaixão daqueles que estão à nossa volta, que é aqueles que estão do nosso lado, Pai. Que o Senhor nos ajude, Pai, em cada momento nesse retiro. Agora, quando o culto acabar, quando a gente estiver na fila ali para fazer um lanche, que a gente possa compartilhar da Tua palavra, daquilo que nós aprendemos, e que a gente possa aproveitar cada momento para perdoar, Pai, porque foi para isso que o Senhor nos chamou nessa noite. A Tua palavra, Pai, nos desafiou nessa noite para isso. Continua falando aos nossos corações. Amanhã, quando estaremos aprendendo sobre a estação da primavera, depois sobre o verão, e em cada devocional aqui, amanhã de manhã, quando estaremos reunidos nos grupos, Pai, que o Senhor fale em cada momento, no jogo do futebol, no totó, em cada momento, no quarto, que a gente possa estar ali desfrutando, Pai, sem desperdiçar nenhum momento que o Senhor tem colocado diante de nós. Muito obrigado. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Glorifica, glorifica.
Amém.